Campeonato Brasileiro tem mais de 130 jogadores estrangeiros. O Rotas da Bola vai trazer para você quem é bom, quem falhou, quem está voando no futebol brasileiro. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. O Campeonato Brasileiro tem um recorde de estrangeiros nesse 2024. São 131 gringos atuando na competição. E nessa edição do Rotas da Bola tem convidado para bater um papo, mostrar quem se destacou, quem ainda não engrenou e falar um pouquinho sobre esse momento do mercado brasileiro que atrai muitos e cada vez mais jogadores estrangeiros, até algumas contratações alternativas. Quem está comigo aqui é o Leandro Colombo, um membro da nossa equipe, o Tempo Esportes, acompanha futebol sul-americano e vai falar um pouquinho sobre esse mercado brasileiro completamente aberto para... Não é só da América do Sul não, viu, gente? É gente que está vindo de tudo quanto é lugar. Até de países nórdicos, né, Leandro Colombo? Seja muito bem-vindo ao Rotas da Bola. Tudo bem, Fred? Obrigado, um abraço para você que nos acompanha. Pois é, vamos trazer essa contextualização, né, dessa turma gringa que muito bem você disse, não vem só da Europa, mas também tem holandês, tem jogador até de continente africano no futebol. Então vamos dar uma explorada nessa galera, porque tem muito gringo por aqui, uns fazendo a diferença, outros não, né, Fred? Pois é. Para contextualizar, né, Leandro, a gente tem que lembrar que aumentou o limite de estrangeiros por clube. Então você pode escalar até 9 inscritos, né? Na partida, o clube pode ter 30 gringos, mas relacionados ali com condições de jogo, são 9. No total são 131. Isso significa que 20% dos jogadores do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. É uma maluquice. Sim. O Grêmio colocou 11 estrangeiros em campo ao longo do Campeonato Brasileiro, não no mesmo jogo, mas é para a gente ter uma noção do que isso significa. Obviamente, atração financeira. O Campeonato Brasileiro, o nível de competitividade dele é maior do que nos vizinhos e começou a abrir um pouquinho o olhar para onde a gente imaginava que não ia chegar. Contratar o Memphis Depay, por exemplo, é uma coisa... Assustadora. Assustadora. A gente não tá falando do Seedorf, né? Que veio pro futebol brasileiro, né? Já no finalzinho da sua carreira, o Memphis ainda tem um tempinho de bola. Bright White. Ou Braithwaite, como ele diz, que gosta de ser chamado. Que seja, Braithwaite. O dinamarquês do Grêmio, com passagem pelo Barcelona, onde o Depay também jogou. Joel Campbell. O costarriquenho Joel Campbell. Jogando no Atlético Goianiense. E o Bolassi. Pois é. Então, assim, abriu a porteira de vez. Na sua análise, é uma tendência que vai continuar acontecendo? Vão chegar jogadores cada vez... Eu tô falando de jogadores do mercado... nem chegando no mercado sul-americano. Sim, sim. Você acha que vai chegar mais jogadores holandeses? Já teve espanhol recente, né? Teve o Juanfran jogando no São Paulo, por exemplo. Dinamarqueses. É um caminho sem volta, Leandro? Eu acho que é, Fred. E há pontos importantes para a gente destacar, né? Principalmente questões até geopolíticas. A gente tem, já há algum tempo, guerra entre Rússia e Ucrânia. Eram dois mercados. Quem não se lembra do Shakhtar Donetsk, que é o time mais brasileiro da Europa já há algum tempo. A Rússia tirou há pouco tempo o Zenit o Hulk do Porto. Tirou jogadores de clubes, se não do topo da linha europeia, ali na questão periférica, pelo menos. Então, são dois mercados que já se fecham. Para além disso, Fred, eu acho que é muito importante a gente lembrar que jogadores passaram por aqui e tiveram um quê de sucesso. Não é um europeu, o Luís Soares, mas chegou ao Brasil, se deu bem no Grêmio, conduziu o Grêmio a um vice-campeonato brasileiro. Não é o caso, por exemplo, do Seedorf, que ganhou um título, mas quase conduziu o Botafogo a um título. Então, são estrangeiros que vêm em fase, tudo bem,
final de carreira, mas vêm e ganham algum sucesso. O advento das SAFs, jogadores que são de outros grupos também, que são manejados. Quem não sabe, por exemplo, da questão do John Textor com o Crystal Palace, com o Lyon, com o Botafogo, maneja esses jogadores da forma que ele quer. Ou seja, acho que pela conjuntura desses fatores é uma tendência, é um mercado financeiramente atrativo e, por que não, traz também sucesso esportivo. A gente está prestes a ter aí, por exemplo, nas decisões de Copas do continente, um grande número de estrangeiros envolvidos nesses dois jogos. A gente tem Savarino, daqui a pouco a gente vai chegando desse lado, mas a gente tem também outros jogadores chegando em reta final de competições, e essas competições, a Libertadores vai levar para o Super Mundial, que não deixa também de ser uma exposição. Então eu acho que é tendência, eu acho que é um facilitador por questões geopolíticas, e acho até que financeiramente as SAFs pagam, ou a gente espera que paguem, né? Por favor, né? Então vão trazer esses jogadores. O Depay tá aí, ou Memphis, como ele gosta de ser chamado, não gosta muito lá do seu sobrenome. Tá aí. Vai pagar? Não sei. Mas veio, tá aí no Corinthians. Interessante também a gente entender uma questão, para mim é uma questão histórica, tá? O fato do Campeonato Brasileiro ser de pontos corridos, que inegavelmente, para mim pelo menos, é o regulamento mais justo. Sim. Casa fora, todo mundo com todo mundo, quem fizer mais ponto é campeão. Então nós concordamos que o brasileiro não tem que ser mata-mata, né? De jeito nenhum. Ah, tá. Que bom. Eu brigo com alguns por causa disso. Pode continuar brigando. A Copa do Brasil tá aí pra isso, a Libertadores tá aí pra isso e tal. Sim. Isso traz uma estabilidade pro campeonato. Cara, imagina o Memphis. Chega aqui, como é que é? O oitavo, a gente joga todo mundo com todo mundo, o oitavo enfrenta o primeiro, é isso? Aí ele... não dá, né? Isso aí não... Sim. Isso acabou. Acho que isso trouxe uma estabilidade, tornou o Brasileirão mais atrativo. O ano passado o Brasileirão teve recorde histórico de público, que era um recorde que estava parado lá em 1983. Outro tipo de campeonato, outra história. Era 22 mil e o campeonato chegou a 27 mil no ano passado. Para eu que cubro o América, enche o Independência e ainda sobra um pouco em cada jogo da Série A. Em cada jogo da Série A. Que teve também jogos no Independência no ano passado, inclusive. Sim. Vale lembrar também que atrações como essa, o Memphis, por exemplo, fez com que a ESPN transmitisse o Brasileirão para a Holanda. E convenhamos, né? Você já viu algum joguinho da Eredivisie? No máximo, clássico ali de PSV e Ajax, né? Que a ESPN passava nos domingos de manhã, no máximo. Pois é. O campeonato holandês não é brincadeira não, viu, gente? Não é brincadeira não. Tem muito jogo no futebol brasileiro que é muito mais atrativo. Sim. Eu acho que o mercado está se abrindo, as coisas estão chegando de uma maneira muito clara, está atravessando a fronteira de uma maneira muito clara. Eu também acho que é um caminho sem volta. Por quê? Quando você fala de SAF, quando você fala de grana, quando você fala de atrativo, um exemplo do Atlético, por exemplo, o Júnior Alonso saiu da Rússia. O Krasnodar. Voltou para o Atlético. A gente vai falar daqui a pouquinho até dos clubes mineiros. Mas, imagina, caso do Júnior Alonso. Pô, tô perto da minha casa, Paraguai. O Atlético disputa título. Tá pagando bem. Mexer com Rússia, não? Eu acho que tem muito isso. Sim. Você não vai concorrer com uma oferta do Liverpool na Premier League. Perfeito. Né? Na Premier League, aliás, né? Você citou aí o Testor, mas tem também a ponte do Bahia City, né? Sim, com certeza. É uma outra história, um outro tipo de gestão que também vai ter uma atração que eu vejo como muito interessante. O Brasileirão é legal. É disputado. Essa chegada das SAFs fez com que o campeonato, pelo menos do ano passado e desse ano, colocou o Botafogo na disputa pelo título. Né? Porque era Flamengo, Palmeiras, Flamengo. E não é que o Botafogo chegava, mas não conseguia, porque não chegava, né? O Botafogo não chegava. Recém-promovido da Série B. Exato. O Botafogo era um figurante no campeonato. Tem SAF atrapalhada, tá? Sim. 777 lá do Vasco, né? Que mesmo assim tem um Payet lá, né? Tem um Payet lá. Mais uma dessas contratações improváveis, né? E também não jogou essa bola toda não, viu? Sim.
Então, eu acho que tudo isso ajuda a mostrar para o mundo, ó, tem um campeonato ali na América do Sul que ele é muito bom, ele é disputado. Quantos candidatos ao título tem? Flamengo, Palmeiras. O Atlético, se não tivesse com foco nas Copas, muito possivelmente estaria. Poderia estar ali, o Botafogo entrou de vez. Normalmente sempre vai ter uma peça que a gente não espera no início de um campeonato e que vai brigar ali. Fortaleza esse ano, por exemplo. O Internacional começou a somar uma quantidade de pontos que não vai disputar o título, mas vai saber. Bastou algumas rodadas, né, para voltar ao topo. Né? Foi prejudicado pelo que aconteceu, sim, né? A tragédia ambiental, enfim. Isso tudo é atrativo. Isso tudo é atrativo. Então eu acho que tem uma possibilidade muito grande de outros olhares começarem a observar o que está acontecendo aqui, né? Concordo com você. E talvez um exemplo bem emblemático disso seja, por exemplo, o Cavani. Vamos lá. O Cavani, ele sai do Manchester United. Propostas na mesa. Falava-se muito naquela época do Grêmio, né, que vivia uma ascensão, faria uma proposta para o Cavani. Chega na mesa do Cavani, aí é o que você disse, não vai disputar o futebol brasileiro com equipes do topo ou um pouco abaixo do topo. Acabou indo para o Valência. O que deu? Disputou lá uma temporada, foi relativamente bem, fez lá seus golzinhos, mas não encantou. Voltou para onde? Não voltou para o futebol brasileiro, mas estava perto de casa, voltou para o Boca Juniors, está perto do país dele, o Uruguai. Então eu acho que é um caminho sem volta, que até o fator geográfico nesse sentido ajuda para jogadores sul-americanos que brilharam por lá e que hoje vê essa alternativa. Luis Soares, antes de fechar com o Grêmio, esteve no Nacional, tudo bem. É uma questão de identificação do país dele, da infância dele, da trajetória futebolística dele. Mas o que jogou o Luis Soares por aqui? Ou seja, o imaginário que dá pra gente perceber com o futebol que o Soares jogou por aqui é que ainda dava para gastar lenha em outro lugar. Preferiu gastar no Grêmio. Então, há um atrativo inegável, um caminho sem volta. E para quem gosta de videogame, como eu gosto, já joguei bastante. Hoje jogo menos, porque você me dá muito trabalho, dá pouco tempo pra gente jogar. Mas a gente fazia lá aquelas transferências improváveis, né? E era realmente improvável. Seedorf no Botafogo, Luis Soares no Grêmio. Então, para essa galera que brincou muito com isso, ver essa realidade, eu confesso que é um sentimento legal de ver o Campeonato Brasileiro comercialmente, como você disse, ganhar de novo o holofote. Eu acho que isso é super saudável para uma liga que está cada vez mais disputada. A gente tem muita coisa para melhorar no futebol brasileiro, mas dinastia, Bayern de Munique na Alemanha, Real Madrid na Espanha, esqueça. No futebol brasileiro nunca funcionou e não funciona da mesma forma. Você toma a palavra aí, né? Liga, né? Podia ter uma liga, né? Esse Então, é um debate para um outro Rotas da Bola. E que debate? Né? Mas poderia ter uma liga. Essa atração seria certamente bem diferente. Hoje tem agora, eu ia tocar num assunto que é o seguinte. Hoje tem um abismo. O futebol brasileiro em relação aos vizinhos da América do Sul abriu um rombo. Um rombo. Você que acompanha muito o futebol argentino. A que se deve essa distância tão grande, Leandro? Olha, Fred, eu acho que é uma excelente pergunta e difícil de ser respondida, sinceramente. Claro, o primeiro fator é econômico. Uruguai, uma economia um pouco mais estabilizada, um país menor, mas a gente vai para a Argentina e não precisa ir para as capas dos diários esportivos, mas para os diários da Argentina. A catástrofe financeira em que se envolveu. Então, quando um país não te dá condições, não tem como ter êxito na cultura. No esporte não é diferente, não funciona da mesma forma. Então, a via de regra, a gente fala de futebol sul-americano com força, Brasil, Uruguai, Argentina, no máximo ali o Chile. Então, acho que esse é o primeiro fator. E eu digo que é difícil de responder essa pergunta porque onde estão boa parte dos top treinadores do mundo? São argentinos. Uma escola argentina muito forte. Então, exporta-se muito treinador, exporta-se... Se a gente se assusta com a velocidade que se exporta os talentos daqui... Isso na Argentina e no Uruguai é muito mais latente. Jogador bom é no máximo uma temporada de vitrine nesses clubes, seja no Boca, no River, avançar um pouco para o Nacional, para o Peñarol, é no máximo uma temporada. Se a gente tem pouca capacidade de reter esses bons jogadores, economicamente essas ligas, Uruguai e Argentina, é ainda pior. Então eu acho que primeiro, não é que é primeiro, mas o fator mais decisivo é a organização enquanto país desses dois que nós dissemos, Uruguai e Argentina. Do Brasil, com todos os seus problemas, com todas a sua dualidade que a gente sempre teve por aqui, é um país que financeiramente ainda
está distanciado dos demais em relação à América do Sul. Não vejo a mesma coisa no Uruguai, não vejo a mesma coisa na Argentina. Então, onde não tem dinheiro, Fred, possivelmente não tem futebol. Não de qualidade. Estamos falando do país campeão do mundo, né? Exato. Argentina, mas além da questão do dinheiro, na minha avaliação também tem situações como o campeonato com 28 clubes, né? E umas bizarrices que o Brasil deixou para trás. E a gente até conversava na redação, trazendo um off aqui, né? As grandes ligas discutindo cada vez mais uma liga nacional reduzida em função da extensão do calendário para as competições europeias. Então discute-se de 20, passar para 18. Quem já tem 18, caso da Bundesliga, talvez passar para 16. O que faz a AFA com o campeonato em andamento? O Tic Tapia, o presidente da AFA, aumenta para 30. Não tem rebaixamento, sobem 4 da Primeira Nacional, que é a Série B do argentino, digamos assim. Então vai ter um campeonato, Fred, em 2025 com 30 clubes argentinos no nível de competitividade que só assiste quem é apaixonado, como é o meu caso. Tá de parabéns, hein? Tá de parabéns, Tic Tapia. O Memphis Depay não engrenou ainda, certo? Pouco tempo, né? Beleza. Braithwaite. Dá para dizer que, guardado as proporções, está engrenando. Bolaci, muito bem. Engrenou. Ok. Vamos discutir agora no Rotas da Bola quais são os melhores estrangeiros no momento do Brasil. Vamos tentar fazer um ranking. Um top 5? Um top 5, vamos lá. Eu acho que proporcionalmente o Bolaci é muito forte. Porque o Bolaci não vem para o Flamengo, para o Botafogo, para o Atlético, ou para o Palmeiras ou para o Cruzeiro. O Bolaci vem para o Criciúma, encaixa muito rápido. É um cara que, se a gente for olhar a trajetória do futebol, não jogou nada parecido em relação ao Brasil. Então acho que o Bolaci ele tem que entrar nesse top. Não para ser o primeiro, mas para estar no top 5 o Bolaci precisa estar. Eu colocaria um jogador aqui que se chama Savarino. Ele é um jogador... A gente viu ele de perto aqui no futebol mineiro, no Atlético. Mas ele é um jogador que decide jogos. Sim. Um jogador que faz gol, um jogador que dá assistência, um jogador que dá opção de ataque. Na hora que pega o Botafogo, talvez não lembre dele primeiro, né? Vai lembrar do Luiz Henrique, vai lembrar do Igor, vai lembrar de outros jogadores. Para mim, o Savarino tá nesse pacote. E impressionante, né? Nunca foi um jogador midiático, né? Nem quando esteve no Atlético perto aqui da gente. Não foi um jogador midiático, mas fundamental. Titular. Em toda a campanha importante do Atlético que fez em 2021. E até me lembrava outro dia num debate com os colegas, então essa tá fácil de guardar. O Savarino tem 45 jogos no Botafogo, 10 gols, 10 assistências. Ou seja, praticamente a cada 2 jogos esse cara ou vai fazer um gol ou vai dar um passe para gol. Então, a gente está falando de top 5 ali, o Savarino é no mínimo top 3, mas muito bem destacado e candidato fortíssimo a ser topo desse ranking aí. Quem mais a gente colocaria? Eu acho que tem uma decepção nesse ano em relação à história. Eu vou falar que é o Arrascaeta. O ano do Arrascaeta não é tão bom. Concordo. Mas o histórico dele no futebol brasileiro, cara, é um monstro. Concordo. Entra... Né? Ele tá num bolo aí. Sim. Talvez nesse ano não, mas num contexto de história, ele entra. E na toada, muito parecida com a situação dele, talvez esteja o Gustavo Gomes. Não faz uma temporada brilhante, é bem verdade. Assim como o Palmeiras não faz, ainda assim, há de disputar até o final o título do Campeonato Brasileiro. Eliminado, dá para falar que em condições de Palmeiras precocemente nas Copas. Já se destacou muito mais, já foi um jogador individualmente mais decisivo, mas está na mesma toada do Arrascaeta. Em anos anteriores, um cara muito regular, um cara decisivo. Claro que o Arrascaeta decide para frente. Gustavo Gomes, muitos jogos, decidiu para trás na defesa, mas entra nesse bolo também. Então precisa estar entre os melhores estrangeiros do futebol brasileiro, sem dúvida. Eu gosto do Richard Rios. Muito bem. Muito bem lembrado. Bom jogador. E teve, antes de fazer todo esse sucesso, no Guarani, né? Guarani, na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom alternativo, jogador. Muito bom jogador. Bom jogador. Titular da seleção colombiana. Titular. Exatamente. Eu não sei quem vai ficar tanto tempo aqui, considerando a idade. O Sim. Arrascaeta tem uma história. Já passou do prazo, né? O Gustavo Gomes também já foi, jogou no Milan, voltou, não foi bem. Sim. Eu gosto muito do futebol do De La Cruz. Indiscutível o nível. Achei que iria contribuir mais do que contribuiu até agora.
Muito mais. Esperava muito mais o De La Cruz. O ex-jogador do River Plate. Ex-jogador do River Plate. Então tem um pouquinho de coração nessa análise, né? Então, um cara extremamente regular, que foi o problema justamente que eu acho que identifico no Flamengo. Um cara que ainda não é regular, mas que em condições normais de temperatura e pressão, como a gente gosta de dizer, é outro, titular da seleção uruguaia. Ah, mas não é isso tudo. Tá na cabeça das eliminatórias sul-americanas, tá aí com o Bielsa, ainda está, né? Até o momento em que gravamos isso aqui, ainda está o Bielsa por lá. Eu chutar o balde do Bielsa ainda não. O balde ou o cooler, né? Que ele sentava no cooler lá, enfim. Mais propriamente pro Bielsa. Mas é outro que extremamente craque e diferenciado. A contratação de gringo mais cara do futebol brasileiro é do Almada, né? Esse também entra na cota de pouco tempo, né? Ainda assim, é um cara que, como você disse, no Botafogo, a galera vai lembrar do Igor Jesus, do Luiz Henrique, do próprio Savarino até, tem a torcida do Botafogo começa a ter uma valorização proporcional que o Savarino merece. O Thiago Almada chegou muito recentemente. E aí entra para mim naquela, se a gente está falando dos atrativos aqui, é um cara que, convenhamos, né? A não ser que o John Textor mude bastante de ideia, e ele pode mudar porque ele é dono, o Almada vai fazer uma passagem pelo Botafogo, né? Ele vai para a Europa, é um cara que sai dos Estados Unidos, volta surpreendentemente, né, para o Botafogo, e ninguém acreditava, né? Quando a gente vê aquela notícia assim, Thiago Almada, Botafogo, não. Isso é um portal europeu tentando plantar algum tipo de notícia ali. Campeão do mundo. Mas não dá para duvidar do John Textor, e a gente vê isso a cada temporada. Alô, Crystal Palace. Tá ficando abandonado aí, né? Mas vamos ver. Eu gosto, esses que eu falei, para mim são os que mais se destacaram. Eu gosto da unidade que o Grêmio, que é um clube que sempre teve a tradição de estrangeiros, até pela proximidade física da Argentina. Geográfica, né? Tá em casa, tá fácil. Eu gosto do conjunto do Grêmio, como um todo. O Grêmio tem... o Kahneman, obviamente, não faz a sua melhor temporada, um jogador já hiper rodado, mas ele é um cara de liderança. Sim. E o Grêmio ele tem a capacidade de pinçar jogadores pouco conhecidos do mercado, que é uma tendência também no futebol brasileiro. O Casares era pouco conhecido, ele aparecia no Atlético. Muito talento e pouca cabeça, né? Sim. Infelizmente. Esse foi um dos que decepcionou por causa dele mesmo. Né? Exatamente. Eu gosto dessa formação do Grêmio. De pensar, né? Pensar. É um paraguaio, é um chileno, vai montando vários jogadores. Eu gosto disso. Mas eu tô puxando isso do Grêmio pensando num debate que a gente pode ter aqui, Leandro, que é o seguinte. A gente já viu times entrando no futebol brasileiro com inúmeros estrangeiros. Será que isso tem um impacto reverso? Vou te explicar o que eu tô querendo dizer. Durante muito tempo se discutiu na Inglaterra. Poxa, a seleção não ganha. Mas claro, os times entram em campo aí e não tem nenhum inglês. Como que essa turma vai se desenvolver, etc. É uma discussão que, com o passar do tempo, foi mudando, porque a Inglaterra passou a investir muito em categoria de base. Hoje o Kane é titular do Bayern de Munique, e tem jogadores, mais jogadores ingleses vestindo camisas grandes com destaque, Bellingham. Outrora o Trippier, né? Trippier e por aí vai. Só que o futebol interno ficou sem peças importantes. Será que isso acontece aqui? O caso da Inglaterra que você trouxe aí também pesa o coração na análise, sem dúvida alguma. Eu acho de verdade, viu, Fred, que o técnico tem muita parcela, porque coincide esse período, né, em que o Southgate estava à frente da seleção inglesa e que essa discussão ela se acentua, né? Então eu acho que o futebol inglês não está mal conduzido. A seleção da Inglaterra estava mal conduzida, na minha opinião. Se isso vai privar o desenvolvimento de jogadores brasileiros nos clubes, eu sinceramente não vejo dessa forma. Por quê? Porque exporta-se muito. Exportam-se muitos jogadores. É um volume muito grande. Então eu sinceramente não consigo imaginar que a gente vão deixar de existir Vitor Roque, vão deixar de existir jogadores como Estevão, jogadores que já saíram e que muitas vezes são até repatriados, como é o caso, por exemplo, do Caio Jorge, que volta depois de uma passagem frustrada pela Europa. Não virou na Juventus, não virou no Frosinone e volta para o Cruzeiro. Mas um jogador que saiu do Santos. O Marcos Leonardo ainda não virou no Benfica,
mas saiu do Santos. Eu, sinceramente, o Brasil é um país muito único nessa condição de exportar jogadores demais. Exportar em grande volume e exportar a cada temporada. Então, justamente por serem muitos clubes grandes no mesmo país, e pelo contingente de jogadores que são revelados a cada temporada, eu não acho que é um problema que o aumento do limite do número de estrangeiros vai pesar a desfavor desse fator revelação que o Brasil tem como forte não, como único. Exportar em quantidade e qualidade, claro que todos não viram, mas só o Brasil tem, continua tendo. É um fator talvez pouco aproveitado. Agora que ele deixa de existir, eu sinceramente não acredito que o número de estrangeiros vai dificultar esse processo. Eu acho que em alguns momentos, às vezes, existem algumas contratações que impedem um uso maior do jogador brasileiro. Às vezes tem contratação, porque tem contratação de gringo errado também, né? Aí entra o fator que habla, né? Aquele que habla. Habla e tem. E o que não habla, né? O que fala fica aqui. Né? Às vezes acontece, acho que esse é um fator. Sim. A revelação, para mim, ela não vai deixar de acontecer. A exportação não vai deixar de acontecer. Mas eu vejo como um ponto de atenção, vamos dizer assim. Olha, a gente tem um caso próximo. Né? Sim. Olha, contratou esse cara aqui, mas pra quê? Pra quê? O jogador X estava em processo de evolução e tal. Pra mim é um ponto de atenção. Eu sou hiper favorável a ter essa internacionalização, a trazer jogadores mesmo. Eu acho que isso ajuda o futebol a se desenvolver. Citando o caso da Inglaterra, é nítido isso. A seleção inglesa hoje ela tem mais talentos, é melhor. Ela também os jogadores também aprenderam a jogar com aquela quantidade de nacionalidades diferentes ali. Sim. E técnicos diferentes. Ok. Mas eu acho que tem hora, como gostei, o fator habla. O zagueirão argentino, o zagueirão uruguai e tal. E às vezes tem uma solução caseira melhor. Tô errado? Não tá errado. A gente tem um caso próximo. Um caso que quando aconteceu, e é bom que tenha acontecido nessa temporada para a gente trazer um contexto mais novo possível, foi a contratação do Atlético pelo Palácios. No momento, pouca gente pode se recordar, mas que o Alisson estourava. Um jogador cria das categorias de base. Um ponta-direita, também é ponta-direita o Palácios. Um canhoto, também é canhoto o Palácios. O Alisson mais novo que o Palácios. O Palácios não sei o certo, mas deve ter lá seus 23 anos. O Alisson é um garoto de 19. Então, por características, são jogadores muito semelhantes. E quando da contratação do Palácios, a crítica de boa parte da torcida do Atlético foi justamente essa. Mas espera aí, não é SAF, não é um clube que agora pretende investir na categoria de base? Por que é que se traz um cara que habla para concorrer com um cara que vem de um setor em que o clube precisa investir cada vez mais? Enquanto o SAF, que é nas categorias de base. Então, concordo com você, isso pode vir a tirar, mas eu acho que são casos muito específicos, muito espalhados, volto a repetir, para o contingente de jogadores que o futebol brasileiro forma. Então, claro, cada situação ali vai ter o seu incômodo nessa relação de dar oportunidade para quem está aqui e é brasileiro, para o cara que habla. Mas eu acho que de maneira geral não tende a atrapalhar, não pode impedir o desenvolvimento dos brasileiros. Atrapalhar eu acho muito pouco provável por essa especificidade do Brasil. Você falou aí do caso Palácios, né? Vamos fazer um raio-x aqui do... Caseiro. Caseiro. Os gringos em Minas Gerais. O Leandro, gente, para quem não conhece o Leandro, já deveria conhecer. Cobre o América e tem gente que habla lá, né? Tem gente que habla. De Série A, etc, mas tem um que habla, né? Que saiu e que virou um terror. Nunca mais foi substituído, que é simplesmente o Mastriani. Né? Hablava no América, foi pro Atlético Paranaense. Tudo bem que o Brenner fez lá seus golzinhos, o Matheus Davó fez os dele também, mas nenhum igual ao Mastriani. O cara que estreou no Campeonato Mineiro com 5 gols, né? 6 gols. Então, enfim... o Elisari vem no meio do ano para substituir o Martim Benítez, um argentino para substituir outro, e quando o Benítez saiu, Benítez que habla, simplesmente o sistema ofensivo do América se desmoronou. Então, Benítez joga muita bola, mas se contunde na mesma proporção. Exato. Então o cara que o corpo não acompanha o talento que tem o argentino, né? Chegou o Elisari, que é um bom jogador, na característica um pouquinho diferente, é um cara que é mais um camisa 8 do que um camisa 10, e não deu conta do recado, né? Não é que deu conta do recado, é que a tarefa de substituir o Benítez em condições normais é muito difícil.
Mas pra gente ver, né, que nem o América, um clube hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, se esquiva de ter aqueles que hablam, Fred Jota. Lembrando que o América também tinha o Martínez / Martinez, né? Uma discussão meio maluca do nome do jogador, que eu gostava muito do futebol dele, tá no Fortaleza. É um jogador muito... Que tem o Lucero, né? Mais um. Né? Mas vamos voltar aqui pra terra. Atlético. Vamos começar pelo Atlético. Saravia, Batalha, que se transforma vira um zagueiro com Milito. Júnior Alonso, dá consistência pra defesa do Atlético. Já conhecido, né? Um cara da casa, praticamente. Zaratio, pra mim, joga muita bola, mas também se contunde na mesma pegada do Benítez, né? Acho que menos um pouquinho do que o Benítez, mas se contunde muito, mas joga muita bola. Sim. O Zaratio em grandes condições, meu amigo, ele é um motor de qualquer time. Tem essas figuras. Tem o Palácios, tem o Vargas, teve a chegada do Fausto Vera, um jogador de confiança do Milito, que é mais um técnico, né? O fenômeno do campo vai para beira do campo também, né? No comando. Importante o Fausto Vera em alguns momentos, mas eu acho que se a gente tivesse que escolher hoje um jogador do Atlético, um gringo do Atlético, que talvez mais tenha se reinventado nesse ano, foi o Batalha. Sem dúvida, concordo. Concordo porque é um cara que tem que fazer uma dupla adaptação, né? O Batalha, ele sai simplesmente do futebol europeu, volta para o futebol brasileiro e a gente sabe, nem todos os jogadores se adaptam com a mesma velocidade. Foi um cara que demorou a se destacar. Aí ele se destaca em um determinado momento, ainda quando o Atlético era comandado pelo Luiz Felipe Scolari, como um cara de meio com boa chegada à frente. De repente, muda-se tudo, muda-se o contexto, o treinador, vem Gabriel Milito, torna um volante um zagueiro. Um zagueiro por característica, que é construtor, que constrói bem, enfim. Então é uma dupla adaptação. Então um cara que troca de futebol, troca de dia a dia e troca de função de uma hora para outra. Então eu acho que por todas, por essa dupla mudança que tem num cara que já não é novo, é muito surpreendente a volta que dá o Batalha. Então tô nessa com você. Se tratando de Atlético, é o estrangeiro que não chegou nessa temporada, é bem verdade, mas é o destaque dessa temporada. Lembrando, para quem não sabe, que o Lianco tem dupla nacionalidade, né? Sérvio também, né? Tá? Ele pode jogar pela seleção da Sérvia, tá? E é jogador do Southampton. Exatamente. Bom jogador também. Bom jogador. Ele não entra na cota do estrangeiro que a gente tá falando. Cruzeiro. Cruzeiro fez algumas apostas, algumas que não dá pra gente falar. Que ainda começou o ano com Larcamon, é bom lembrar. Exatamente, foi mal. Foi mal. Fez apostas ainda que a gente não pode falar. Peralta, não dá pra falar. Não jogou. O Romero, pra mim, entre os gringos, é o de maior destaque. De acordo. O Romero não é aquele jogador extremamente técnico, mas ele é um jogador que a entrega dele, a dedicação dele, a liderança dele, e também, assim como a gente falou do Júnior Alonso no Atlético, tem uma identificação. Tá em casa no Cruzeiro. É a ausência sentida sempre quando não está. Isso diz muito. Vide o empate com o Lanús. Sim. Ele estava suspenso, também tomam cartões em excesso. É porque o anseio era pela ausência do Matheus Henrique, que vinha sendo o cara que dentro de campo fazia acontecer. A outra ausência sentida era do Romero, por ser contra um time argentino, pela liderança que tem. Então era, sem dúvida, quando um cara faz falta demais no time e quando o torcedor vê antes do jogo, o Romero é dúvida, então deu ruim. Então é um cara que a ausência dele faz muita diferença. E se a ausência faz diferença, é autoexplicativo. Lembrando que o Cruzeiro tem outros argentinos com, na minha avaliação, atuações irregulares. Barreal, Vidalba. O Barreal começa bem, está terminando mal, né? Caiu. Pois é, teve bons momentos. Sim. Teve bons momentos. Sim. Mas, na minha avaliação, esse ano tem o Lautaro, que a gente ainda vai fazer um balanço dele. Eu acho que ele tem potencial. Sim. E que é argentino e veio do Equador. Exatamente. Não confundam. E não é o Lautaro Martínez, não tá? Não é. Que o Scaloni queria colocar como bola de ouro. Pelo amor de Deus, né, Scaloni? Nem tanto. Me ajuda aí. Calma. Mas é um salto de qualidade
em contratações de estrangeiros por parte do Cruzeiro, né? Sim. Lebelton Palácios que o diga, Nossa né? Senhora. Convenhamos. E tem outro que se machuca nesse meio tempo e que tinha potencial para ser um dos melhores nessa temporada, que é o Dineno, né? Se machuca gravemente, é um cara que guarda seus golzinhos. No jogo de ida da final, por exemplo, do Campeonato Mineiro, é um cara que empata o jogo, depois do Atlético abriu 2-0, esse jogo na Arena MRV, então era um cara que tinha potencial para nessa lista de estrangeiros aí do Cruzeiro, que é praticamente uma lista de argentinos, figurar entre os principais. Acabou não acontecendo, se lesionou, mas é outro que tinha potencial. Na minha avaliação, um ótimo finalizador. Sim. Ele é o cara de um toque só. É. Ele não vai entrar driblando na área. O Rotas da Bola permite linguajar tatiqueza aqui? À vontade. Então ele é um jogador terminal, tá, Fred Jota? Que beleza! Que beleza! Eu acho que em Minas Gerais é um caminho sem volta. Eu acho que é no mercado como um todo, mas está muito claro que essa porteira não vai fechar. Sim. Ainda mais agora que a tendência com a recuperação do Cruzeiro é que Atlético e Cruzeiro disputem competições continentais. De maneira frequente, né? Todo ano vai ter. Né? Aliás, para você não disputar uma competição continental, basicamente você precisa ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Resumidamente, a condição. É isso. É a condição. Mas vão estar bem. Pelo investimento, pela capacidade que eles têm. Eu acho que a gente vai ter... Eu prevejo um janeiro com mexidas e com contratações interessantes. Sim. Eu acho que dá pra gente pensar nesse caminho. Pra gente fechar, Leandro, a gente falou de vários que foram bem, vários que a gente ainda espera alguma coisa. Mas eu tava pensando aqui também quanto gringo com a bola quadrada foi contratado. De cara, eu vou falar do Botafogo, porque eu não consigo ainda... Aí, tá vendo? Ó? Não esboçar um sorriso. Não tem como, não quando tem eu como. lembro que Calu e Honda jogaram no Salomão Botafogo. Calu, Keisuke Honda. Cara, pra mim tá no pacotão do... Não dá nem falar que é decepção, nem sei o que os caras arrumaram. É engraçado, né, que o Botafogo, nessa era moderna, vinda de jogadores de partes aleatórias do mundo, né, o Botafogo meio que inaugura isso, né? Primeiro com o Seedorf, né, depois vem o Honda, depois vem o Calu, então, como você disse, não tem como não rir, né? E duas completamente furadas, jogadores que não é que poderia ter entregado mais, não entregaram absolutamente nada no Brasil. Nada. Então, decepções completas, talvez né, no top 5 de decepções também esses dois tem que estar. Eu colocaria o Ranfran também. Também. Veio pro São Paulo, espanhol, cheio de conversa. Porque assim, tem uns que assim, era difícil de esperar que acontecesse. Quer lembrar de um argelino que jogou no Coritiba aí, por exemplo? Lembra aí pro pessoal. Meu Deus, como é que é o nome do cidadão? Slimani ou Slimani? Slimani. Você defina, Slimani. Pois Slimani. Alguns catados de gols ele chegou a fazer, né? Mas mesmo assim, impressionante, né? Completamente alternativo, é outro que não vingou também. Por isso que eu falo, às vezes tem contratações que são tão sem pé nem cabeça que acontece esse tipo de coisa. Vira piada, né? O Ressé jogou no Curitiba. Ressé Rodrigues. Jogou no Curitiba. Jogou? Passou lá no Curitiba. Chegou a ser contratado, né? Tem muito gringo. Eu falei do que o Leandro cobre o América. Tem uma infinidade de gringos no campeonato da Série B. Mas tem um investimento para cada Tevez, né? Que acerta a veia com força, né? Aí, né? Maravilhoso. Tem muito Salomão Calu. Tem muito. E eu vou citar um aqui, por exemplo, também é do Quintal. E esse foi surpreendente negativamente, porque é claro que não poderia se esperar aquele zagueiro que foi titular da sua seleção por muito tempo. Eu acho que a expectativa já tinha que estar abaixo quando esse cara chega a Minas Gerais. Mas quando chegou e jogou, que foi o Godinho, foi uma coisa impressionante. Assustador. Então foi outro que é o inverso do caminho do Tevez, né? Um cara consagrado lá, zagueiro ex-Inter de Milão, ex-Internacional, ex-Atlético de Madrid, é um cara que se consagra ali em dois clubes gigantes no cenário europeu, mas quando chega,
não conseguiram pegar o Igor Paixão do Coritiba. Então, tomou um baile, né, do jogador do Coritiba. Ficou muito marcado por aquela passagem que ele teve lá. Então, foi outro que chegou tarde demais ao futebol brasileiro, não conseguiu. Só passou vergonha, Fred. A verdade é essa. Desastroso. Desastroso. Mas esse aqui tá. Tem a contratação baseada no passado. Eu acho que são erros que precisam ser corrigidos. Uma coisa é o Suárez. Uma coisa é o Godinho. São situações completamente antagônicas. Quem que seria o troféu Salomão Kalou do Brasileirão desse ano? Uma boa pergunta. Uma grande decepção. Eu tenho um voto, que é um jogador que, pra mim, tem muita bola, jogador com passagem por Premier League, é um jogador com uma capacidade imensa, mas que entrega menos, que é o Ener Valencia. Ele não chega a ser o Salomão Kalou, mas ele é uma decepção nessa temporada, pra mim, gigantesca. É uma decepção grande por aquilo que se esperava dele, né? Pela Copa do Mundo que faz, né? É uma grande decepção. E outra entra na conta do Inter também. É um cara que sai da Argentina, vai para o futebol alemão, joga bem no futebol alemão e não é nem relacionado, porque ele é opção atrás do Ener Valencia, o equatoriano, e do Borré, colombiano, é o Lucas Alario, o argentino, né? Verdade. Também se esperava muito dele e é um cara que simplesmente não tem chance no Internacional. Então, pela expectativa que se criou, com o Inter contratando esses três para talvez formar um ataque, são, claro, Caros. muito caros. Então, talvez, fortíssimo candidato o Lucas Alario. Pelo fato de nem conseguir jogar, talvez, o Valencia ainda joga. O Alario no mesmo time não conseguir nem ser opção, talvez eu fique aí com o Alario, porque tem um pouquinho de coração também, ex-River Plate, mas vamos ficar com o Alario. É verdade, um tá julgando. Verdade. Lembrando que o Inter tem outro ex-River Plate lá, acho por isso que o Leandro acompanha mais o Inter. Tem o Mercado, zagueiro de quase 40 anos. E esse é um que veio pro futebol brasileiro, já numa fase final de carreira, e agrega. Isso é muito importante. E tem até um outro perfil, a gente vai chegando no finalzinho, mas há perfis, né, desses caras. Flaco Lopes é um cara que, quando chega na primeira temporada, ele não engrena. Não é opção, o Palmeiras bate novamente é campeão brasileiro, o Flaco Lopes é uma figura escondida por ali. Volta nessa temporada e o Abel, você pode chamar do que você quiser. É pacto, é inteligência, é tática. O Flaco Lopes é um jogador que o Abel, é outro que o Abel recupera. Né? Então, há perfis, é o cara que se adapta rápido, é o cara que não se adapta e o cara que se adapta depois de um tempo. Para ver como não é regra, não é videogame. Não é videogame. Vindo de outro continente, de outro país, de outro ritmo durante os 90 minutos não é brincadeira. Então tem esses três tipos, então dá para se explicar que esses caras funcionam ou não funcionam por muita coisa, mas principalmente passa pelo campo, pela adaptação. Mas tem uma coisa que é muito importante dizer. O brasileiro é imediatista, né? Talvez o mais, né? Lembra a chegada do Abel Ferreira ao Palmeiras? Retranqueiro, joga feio. Vai treinar o Palmeiras como se treinou o Paok antes? Não sei o quê. Né? Então, tá aí, né? Isso vale para jogadores. Tem jogadores que a gente sabe que talvez não vão dar aquele caldo, né? A gente pode escolher um outro troféu Salomão Kalou. Muito bom o nome do troféu, espetacular. Mas tem situações que o futebol brasileiro demanda, gente. O futebol brasileiro demanda. Vai virar o ano aí, vai ter campeonato estadual, vai ter jogo em gramado ruim. Sim. Vai ter jogo um dia em Fortaleza, um dia em Caxias do Sul. Vai ter agora Super Mundial de Clubes. Né? Então imagina pro clube que ganha tudo. Vamos lá. Super Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Recopa de não sei o quê. Isso também... Tem que contar, né, Fred? Tem que contar. Né? A gente já viu muito caso. Eu vou encerrar com um troféu Salomão Kalou do início dos anos 2000. Não, do fim da primeira década dos anos 2000. Em Minas Gerais. Mariano Trípode. Nossa. Cuidado com o que compram. Não pesquisem.
Não pesquise. Cuidado com o que comprem no mercado vizinho. Cuidado com o que... Antigamente não, mas cuidado com o que o YouTube hoje mostra, né, Fred? Cuidado. Gente, esse foi o Rotas da Bola. Esse, comigo aqui, o Leandro Colombo. Vai voltar. E você acompanhe o Rotas da Bola. Tem a nossa playlist. O Leandro já sabe onde é que tem. youtube.com/@tempoesportes com S. Tem a playlist. Vai lá, clica, se inscreva, curta. Tem um canal exclusivo só com tudo o que a equipe do Tempo Esportes produz. Abraço, Leandro. Obrigado. Semana que vem nós estamos juntos de novo, hein? Valeu, Fred. Tamo junto. Uma honra participar com vocês. E foi ótimo porque eu realmente me senti à vontade, porque nos Rotas da Bola que eu assisto, porque eu, além de produzir agora, eu também consumo, eu gosto mais de você, porque tem um certo Itabirano que eu não me dou bem. Por isso que ou você gravava com ele ou gravava comigo. Com os dois ao mesmo tempo não dá. Nós vamos mandar um troféu Salomão Kalbo pra ele. Um abraço, Fred. Valeu demais. Valeu, gente. Abraço.